Por favor, Fernanda. Ela é mestre em Ciências da Saúde, em formação inicial de fisioterapia, acupunturista, né, educadora física, e assim ela está entrando nessa área de práticas integrativas, justamente por quê? Pela preocupação em tratar melhor cada paciente, cada indivíduo, né, e se eu não posso realmente diminuir, né, o problema dele, mas pelo menos dar qualidade de vida, porque é isso que a gente também pensa em relação ao STIPER, qualidade de vida para o indivíduo. Boa palestra. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer imensamente a oportunidade, né, que a professora Janete Thiago está dando para a gente, de poder compartilhar com vocês a nossa experiência profissional, né, daquilo que a gente faz, porque a gente gosta muito, né, do que faz. Tá? Eu sou educadora física, fisioterapeuta, e a minha experiência profissional ela é com crianças, né? Desde que eu me formei, que eu me conheço como fisioterapeuta, eu trabalho exclusivamente com crianças, né? Desde da neonatologia até a pediatria. Trabalhei muito em UTI neonatal, UTI pediátrica e também ambulatório. Tá? Então, eu vou falar para vocês do uso, né, da STIPER terapia no universo pediátrico. Tá? Bom, e aí pensando, né, nesse universo pediátrico, relacionando com a medicina tradicional chinesa, a gente não tem como não falar dos 5 elementos. E eu pensando na caracterização dos meus pacientes, joguei aqui algumas ideias, né, nos 5 elementos. Então, quando a gente pensa na criança, como é que é o comportamento da criança saudável, rígida? É uma criança serelepe, né? Ativa, não para, tem energia, que tem hora que você fala assim, meu Deus, quanta energia, né? Então, eu associei esse comportamento ao elemento fogo. E na Terra, o aspecto nutricional das nossas crianças, que é extremamente importante. Por quê? Uma criança mal nutrida, ela não se desenvolve adequadamente, né? Em todos os seus aspectos, tá? Em todas as questões, todos os nossos sistemas, né, precisam de uma nutrição adequada. A gente já viu isso nas palestras anteriores, falando, né, do parzinho lá, o estômago e baço pâncreas. Então, é extremamente importante a alimentação para que a gente gere energia adequada para a gente transformar isso em ação. Tá? Do elemento metal, as questões respiratórias, que na infância elas são bastante delicadas, né? Às vezes, a criança, eu falo que ela é assim, ela muda da água para o vinho. Nós não, né? Nós começamos com uma coisinha, aquele sintoma vai incomodando, né? Paulatinamente, gradativamente, a coisa vai piorando, até tempo da gente tentar reverter a situação. E na criança, não. Na criança, a gente não pode pecar pelo excesso, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, a conduta que a gente vai tomar, tá? Muitas vezes a gente não tem muito tempo de tratar essa criança. E no elemento água, as questões urológicas, então, enurese noturna, incontinência urinária, que é muito comum, né, na infância, da gente ver, parece que não, mas no ambulatório tem muitos casos disso para a gente tratar. E no elemento madeira, eu coloquei aqui os aspectos neurológicos, mas eu coloquei pensando na questão do movimento, né, da coordenação em relação ao movimento. Tá? E o meu trabalho, hoje, no ambulatório, eu trabalho no hospital público, né, atendo crianças, faço acompanhamento dessas crianças que, por exemplo, prematuros, né, a pediatra encaminha os prematurinhos para mim. Eu faço acompanhamento desses prematuros durante todo o primeiro ano de vida para ver se eles estão se desenvolvendo adequadamente do ponto de vista neuropsicomotor. E oriento as mães, e, se necessário, eu faço a intervenção. Tá? Faço também o tratamento de crianças que já têm um diagnóstico, então a neuropediatra encaminha para mim,
os pacientinhos com problemas neurológicos, e aí eu faço a intervenção no ambulatório. Tá? Qual é a expectativa dos pais em relação à criança no primeiro ano de vida? Qual é, pessoal? O que todo pai e toda mãe deseja que aconteça com o seu filho, filha, no final do primeiro ano de vida? Que a criança ande, né? Não é isso? Primeiro aninho de vida. Ah, ele está andando já, não é isso? Essa é a grande expectativa. A marcha ela vem antes da fala, até. A criança nem fala, não tem importância. Mas é importante para o pai e para a mãe que a criança ande, que ela adquira a marcha. Tá? Então, isso é realmente um fato na vida dos nossos papais. Bom, mas para a gente chegar lá na marcha, né, eu preciso aqui, ó, percorrer todos esses meses, né, de 0 a 1 ano, 12 meses. Eu tenho aqui, ó, todo esse caminho a ser percorrido do ponto de vista motor. Tá? Então, a criança, quando ela nasce, ela tem uma postura totalmente flexora, né? À medida, mês a mês, que ela vai se desenvolvendo, ela vai mudando o seu padrão motor. E tem alguns marcos aqui que são importantes. Por exemplo, nos 5 meses, a criança tem que rolar. Ela tem que aprender a rolar. Porque o rolar é importante, porque ele é um pré-requisito para a marcha. Mas por quê? Porque quando a gente anda, a gente rebola. Alguns mais exageradamente, né? Outros menos. Mas isso nada mais é do que uma dissociação das nossas cinturas pélvica e escapular. E é extremamente importante para que a gente tenha uma boa desenvoltura com a nossa marcha. Tá? Lá, por volta dos 6 meses, a criança já começa a ter um bom controle de tronco, na postura sentada, e de cervical também, né, que se estabelece mais ou menos aqui aos 4 meses. Olha que extensão bonita, né? Que também são preditivos para que a criança ande. Se ela não tiver bom controle de tronco e cervical, ela não vai conseguir andar. E o engatinhar. Ah, mas o meu filho não engatinhou. E ele andou com 10 meses. Tudo bem, mas ele pulou uma etapa do desenvolvimento neuropsicomotor. Porque o engatinhar fortalece os membros superiores e inferiores, fortalece tronco, melhora a coaptação articular. E isso tudo é importantíssimo para a fase da marcha. Porque depois da fase da marcha, a gente vai ter outras habilidades que a criança vai ter que desenvolver, né? Que são as destrezas, né? A metria, profundidade, subir e descer a escada, pular, correr, que é o que a criança faz e não para, não é isso? Bom, qual foi, então, o critério de seleção dos pontos que eu utilizei para fazer esta hiperterapia? Primeira coisa, a função energética do ponto e os 5 elementos que a gente já falou. E eu peço para as mães deixarem o stipper 3 dias, tá? E aí foi empiricamente, tá bom? Confesso que foi meio que empírico esses 3 dias, tá? E os pontos que eu utilizei foi TA5, principalmente porque aqui, ó, na nossa referência a Cláudia Fox, ela fala problemas no canal da coluna e nuca cervical, sobretudo no caso de distúrbios de inclinação lateral e de rotação. Eu tenho um pacientinho, vou mostrar para vocês, uma criança com problemas neurológicos, que ele fica numa postura assim, ó. A cabeça totalmente lateralizada, e ele não trazia a cabeça para a linha média. Ele ficava totalmente fixo, aqui, durinho, né? Sem falar que o TA5, ele trabalha todo o canal, né, de membro superior, e ele vai desde a mão até a região de cervical. É um excelente ponto, né? O VB34, por conta, né, dos distúrbios funcionais de músculos e tendões, sobretudo a extremidade inferior, e a gente vai ver nas imagens, né? As crianças têm muitos problemas de alteração de tônus, né? Encurtamento de tendões, fraqueza muscular, então ele é um excelente ponto para isso. O F3,
Principalmente aqui, ó, porque acalma os espasmos e alivia as dores. Então, as crianças com aquela hipertonia que leva, né, até a causar uma dor por conta do aumento de tônus, né? Só um minutinho. E o E33, que, bom, já foi até falado, né? Ele nutre os membros, a energia nos membros inferiores, né? Então, isso também é extremamente importante. Pois não. Todos esses, todos que foram utilizados, fígado, vesícula biliar, todos, baço pâncreas, tá? Você vai ver a imagem. Tem crianças com essa característica. E eu tenho crianças que associam quadros neurológicos com problemas respiratórios, né? E aí eu utilizei o VC17, por razões óbvias, né? Ele trabalha muito a questão, né, das vias respiratórias, e o bexiga 13, que é o ponto dorsal de pulmão. IG11, para trabalhar todo o canal de energia, né, e o membro superior, e o IG12, com uma particularidade aqui, dor e parestesias na região de cotovelo e braço. Tem 2 casos aqui que eu vou mostrar para vocês, de lesão de plexo braquial. Não sei se vocês conhecem essa doença, essa ocorrência, né? No parto, parto natural, né? Parto normal, quando o médico vai tirar o bebê, ele provoca, né, pela movimentação, uma distensão aqui de cabeça e pescoço e acaba levando a uma lesão nervosa, tá? Um nervo se distende, às vezes parcialmente, às vezes totalmente, tá? E a criança perde a movimentação de membro superior. O BP6, né, porque ele principalmente beneficia e trabalha o tônus muscular. E junto com o E36 é uma duplinha dinâmica boa, né? O P7 para as questões respiratórias também. Então, o primeiro caso, que é uma bebê de 9 meses, sexo feminino, foi uma bebê de termo, ou seja, ela nasceu no tempo certo, mas ao nascimento havia a presença de mecônio, que são as fezes, né, que o bebê libera. E isso o bebê pode aspirar essas fezes intraútero e levar a um quadro de asfixia, e ele nascer em sofrimento fetal. Uma outra característica importante dessa criança foi que ela apresentava essa postura opistótono. O que é isso? A criança, ela faz isso aqui, ela vai se envergando, estendendo, 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 até que a cabeça bata lá na pontinha do pé, ela fica uma vírgula. Isso por alteração de tônus. E essa bebê, ela fazia esse movimento intraútero, já intraútero. Bom, não se sabe o motivo, mas muito provavelmente por uma anóxia, uma diminuição de oxigênio, um sofrimento fetal bastante importante. E ela tem ausência de controle de tronco cervical até hoje, tá? Se você colocar ela sentada, ela desmorona. Ela está melhorando um pouco mais o controle de cervical, né? Que vem primeiro do que o controle de tronco. Então, pelo menos, a gente está conseguindo algum resultado com ela. Aqui eu coloquei a definição de opistótono para vocês. Os pontinhos que são utilizados com ela, o F3, o TA5, E36 e VB34. Às vezes, eu associo todos os pontos numa única sessão. Às vezes, eu não associo todos, eu intercalo. E aí, eu faço uma avaliação daquilo que eu acho que é mais necessário para a criança. Tá? Esse é um outro caso. Um bebê de 10 meses, que também sofreu uma asfixia neonatal. Ele precisou ser reanimado, né, com oxigênio, massagem, máscara. E ele teve uma coisa que se chama kernícteros, que é aumento da bilirrubina. Quando eu tenho um aumento de bilirrubina excessivo, eu vou ter lesão cerebral. E aí, consequentemente, a criança vai apresentar uma série de sequelas neurológicas. Então, ausência de controle de tronco, de cervical e o reflexo tônico cervical assimétrico presente. Esse é o bebezinho que eu falei para vocês, que ficava naquela postura. E agora,
com bom tempo de uso de stipper e fisioterapia, olha ele aqui com a cabecinha na linha média do corpo. Tá vendo? As duas imagens mostram bem isso. E trazendo as duas mãozinhas para a linha média do corpo. Que ele não fazia absolutamente nada disso. Então, a gente fala assim, 10 meses, né? 10 meses a criança já está sentando, está engatinhando, né? Mas para um caso de uma anóxia grave, onde a criança não saía de uma postura, né, fixa, só esse ganho aqui já é excelente. Tá? Aqui os pontos que eu utilizei com esse bebê, o F3, o VB34 e o TA5. Os pontos eles se repetem, tá? Porque o objetivo com essas crianças é o mesmo. O quadro motor que elas apresentam, as sequelas, é que se diferenciam, né? Mas os objetivos com os pontos são os mesmos. Tá? Aqui um outro caso de uma criança que teve a lesão de plexo braquial. Ela já fez 2 correções cirúrgicas, um enxerto, né, de nervo. E por conta dessa ausência dos movimentos do membro superior, ela tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, porque é como se ela não tivesse, ela negligenciasse a presença daquele membro. Tá? Aqui os pontinhos que eu utilizei com ela. Opa! O IG12, o TA5. Aqui, um outro caso de lesão de plexo braquial. Aí foi por conta de um parto fórceps, né, que a criança teve a lesão. Os pontos são os mesmos que eu utilizei, o F3, TA5, IG12. E olha que bacana como essa criança está hoje. E o vídeo saiu, não sei por quê. Mas ela está andando, né? Ela começou a andar, tá vendo? Bem desequilibrada. Olha a mãozinha, olha como ela arruma a mãozinha do braço com a lesão de plexo e faz a descarga de peso nessa mãozinha e levanta, tá? Aqui um outro bebê de 1 ano e 9 meses. São gemelares, né? Um deles, infelizmente, tem hoje o diagnóstico de paralisia cerebral. Então, ele tem um quadro de hipertonia extensora adutora nos membros inferiores e uma hipertonia flexora de membros superiores. Ele aqui na terapia, os pontinhos que eu utilizei com ele, e ele vem melhorando significativamente controle de tronco e diminuição dessa hipertonia. O irmãozinho dele, o primeiro gemelar, que fazia uso até de gastrostomia, e o contrário do irmão, o tônus dele era baixo, então ele era molinho. Ele foi melhorando gradativamente, aqui na fisioterapia, usando tala para conseguir ficar em pé, né, apoios para conseguir ficar ajoelhado. E ele hoje está totalmente independente do ponto de vista motor. Né? Senta sozinho, sem nenhum apoio, fica em pé apoiado. Aqui os pontinhos que a gente utilizou com ele. E ele agora ainda não anda, mas olha o que ele está fazendo. Que belezinha. É lindo, né? Fala a verdade. Para os pais, vocês imaginam o que significa isso para os pais? Aqui uma outra bebê. Ela está com 10 meses agora. Também um quadro de ausência de controle cervical e tronco. Tem um quadro de hipersecretividade e tosse recorrente, porque ela tem uma cardiopatia também com hiperfluxo. Tá? Isso gera, né, problemas respiratórios na criança. Aqui todos os pontinhos utilizados com ela. Bexiga 13, UVC 17 para a parte respiratória. E BP6, F3, VB34, TA5 para as questões motoras. Aqui é o meu sobrinho. E ele estava com um quadro de virose. Apareceram umas manchinhas vermelhas na pele, a pele ficou meio áspera, ele começou a ficar meio assim, amoadinho, foi no médico, virose. Aí eu falei, vem cá, vamos usar um protocolo aqui com você, P7 e IG11, que é um protocolo que eu uso para a parte imunológica. E foi excelente. Uma outra bebê também,
com um diagnóstico de pneumonia, um diagnóstico secundário. O primeiro foi virose, não melhorou, e aí achou uma pneumonia. Eu também usei os steppers no P7 e o IG11. Então, é isso, pessoal, minha formação. Agradeço vocês imensamente pela oportunidade de passar essas informações. Pois não? Então, como a gente está fazendo um acompanhamento do primeiro ano de vida, e eu acompanho mês a mês, eu faço a colocação dos steppers em todas as terapias que a criança vai para mim, até ela alcançar o meu objetivo. Tá? Eu quero que ela ganhe controle de cervical, então eu vou trabalhando até que ela tenha o controle cervical. Eu quero que ela engatinhe, eu vou trabalhando, e eu vou acompanhando durante um ano. E vai sendo durante esse um ano que eu vou usando a stipper terapia. Pois não? Não, não. Com stipper, não. Tá? Já atendi torcicolo congênito, mas eu não tive a oportunidade de usar o stipper. Tá? Eu acredito que sim. Com certeza. Principalmente porque, se ele diminui, né, ele consegue harmonizar e trazer esse controle de tônus com a manipulação da fisioterapia, o resultado só pode ser positivo. Tá? Sim. Boa colocação. Eu faço assim, as crianças maiorzinhas, né, a gente aproveita agora que está o inverno, né, roupinha de manga, meinha, tudo isso para proteger, para não correr o risco da criança puxar, tirar o stipper e engolir. Apesar de que, se a criança engolir, eu acredito que não tenha nenhum problema, que vai sair nas fezes, porque ele não é como um magneto, que vai causar uma queimadura, certo? Talvez o cristal... Eu não sei se ele vai ter o poder de, né, cortar, acredito que não. Tá? E nos bebês pequenininhos, né, que não tem a possibilidade de tirar, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu deixo 3 dias, como eu disse para você, empiricamente eu estou usando 3 dias. Até porque é o tempo de retorno para a fisioterapia que dá certinho. Eu deixo 3 dias, fica lá mais 3 dias sem, ela retorna, eu recoloco, entendeu? Porque eu acredito que tem que ter também um descanso para o corpo se reorganizar sem o auxílio do stipper, para que depois a gente possa rever o resultado do stipper. Porque uma coisa é você avaliar com o stipper e uma coisa é você avaliar o resultado sem o stipper. Eu posso ter um falso resultado, né? Não, não uso. Não uso. Se a criança tem alguma alergia, aí eu não uso. No caso do meu sobrinho, que foi uma virose, que teve lá as manchinhas na pele, sem problema nenhum. Tá? Eu não uso por precaução. Tá? Eu contraindico por precaução, porque a criança, aí entra aspectos assim, a criança vai coçar, né? Pode machucar, né? Uma série de coisas. Tá? Mais alguma pergunta? Pois não. Não usei stipper auricular, porque confesso para você que eu até tentei, mas eu tive uma certa dificuldade. Por quê? Porque a criança não para. Apesar delas terem sequelas, elas ficam inquietas. O stipper auricular, ele foi feito para usar na orelha mesmo. Eu acho que... sabe o que eu pensei usar o stipper auricular? Naquelas bebezinhas da lesão de plexo braquial, nos pontos Bachier aqui, ó. Né? Porque eu acho que o tamanho seria ideal, mas por conta do tamanho. Agora, por conta da função energética que o stipper faz, tem que usar a mesma pastilha maior, sistemicamente. Tá? Só que eu não usei no Bachier por conta dessa questão de medo de a criança arrancar e engolir.
E como é menor, né, vai ser mais fácil dela engolir, tá? Mas se não, pois não. Então, é como eu te falei, eu avalio, reavalio a criança para ver qual é a maior necessidade dela no momento da terapia. E aí eu faço associação de pontos, ou eu uso todos, às vezes eu uso 2, membro superior e inferior, depende muito. Tá? Mais alguma pergunta? Tá bom, obrigada, pessoal.